Você já se perguntou o que realmente acontece no seu corpo quando você para de comer por 36 horas? Será que é perigoso? Será que você pode morrer? E por que será que médicos quase nunca falam sobre isso? Prepare-se, porque no vídeo de hoje vamos revelar os segredos surpreendentes do jejum de 36 horas e o motivo pelo qual muitos profissionais de saúde preferem manter você longe dessa prática. O que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a forma como você vê sua saúde. Então fique até o final, porque a verdade pode ser mais chocante do que você imagina. Bem-vindo ao Se Cuida! Aqui você encontra dicas rápidas, práticas e descomplicadas para cuidar do corpo, da mente e do seu bem-estar. Vamos juntos transformar sua rotina e trazer mais saúde para o seu dia a dia. Então já sabe, se cuida e vem com a gente! O jejum. Uma prática milenar que está ganhando cada vez mais espaço nos estudos científicos modernos. Apesar disso, o jejum ainda é cercado de tabus e mitos. Por que será que tão poucos médicos incentivam essa prática? Será que há interesses maiores por trás disso? Neste vídeo, vamos explorar o que acontece no seu corpo durante um jejum de 36 horas, os benefícios incríveis, os possíveis perigos e os motivos que levam alguns especialistas a evitarem falar sobre o assunto. O que acontece nas primeiras horas do jejum? Você acabou de fazer sua última refeição. O que acontece dentro do seu corpo a partir desse momento é quase como um cronômetro biológico entrando em ação. Nas primeiras 3 a 4 horas após comer, o corpo está completamente focado na digestão e absorção dos nutrientes que você consumiu. Durante esse período, a glicose dos alimentos, principalmente carboidratos, entra na corrente sanguínea e se torna a principal fonte de energia para suas células. É nesse momento que o hormônio insulina é liberado em grandes quantidades pelo pâncreas. A insulina funciona como uma chave. Ela abre as portas das células para que a glicose entre e seja usada como combustível imediato. O que sobra dessa glicose é armazenado no fígado e nos músculos na forma de glicogênio, um tipo de reserva energética. Durante essas primeiras horas, você ainda está usando energia fresca dos alimentos e não sentirá sinais de fome. É como se seu corpo estivesse em modo abastecimento. Mas, conforme o tempo avança e as reservas de glicose começam a ser consumidas, o corpo entra na segunda fase, a queima de glicogênio. Isso geralmente acontece por volta de 8 a 12 horas após sua última refeição. Nessa etapa, seu fígado começa a liberar o glicogênio armazenado de volta para a corrente sanguínea, convertendo em glicose para continuar alimentando suas células. Essa fase é tranquila para a maioria das pessoas, pois o corpo ainda tem uma boa quantidade de energia armazenada. Agora, aqui está um ponto importante. É durante essa janela de 8 a 12 horas que o corpo reduz os níveis de insulina no sangue. Isso é um grande benefício, pois a insulina elevada constantemente pode levar à resistência à insulina, um dos principais fatores por trás do diabetes tipo 2 e da obesidade. Quando a insulina cai, seu corpo entra em um estado mais favorável para acessar as reservas de gordura como fonte de energia. Ao atingir cerca de 12 a 16 horas de jejum, o glicogênio armazenado já está praticamente esgotado. Isso marca o início da transição metabólica. O corpo começa a depender cada vez mais da gordura para produzir energia. Esse processo é conhecido como lipólise, onde as células de gordura liberam ácidos graxos, que são convertidos pelo fígado em cetonas, uma fonte alternativa e eficiente de energia, especialmente para o cérebro. E aqui está a parte interessante. Esse uso de cetonas não apenas mantém seu corpo funcionando, mas também traz benefícios surpreendentes. Estudos mostram que as cetonas têm efeitos neuroprotetores, ou seja, ajudam a proteger o cérebro contra inflamações e danos. Durante essas primeiras 16 horas, você pode até sentir mais clareza mental e foco, porque seu cérebro está começando a usar essas cetonas como combustível. É importante destacar que nesse estágio inicial, o corpo ainda está em um estado relativamente confortável para a maioria das pessoas. No entanto, algumas podem começar a sentir uma leve fome, principalmente se não estão acostumadas ao jejum. Isso acontece porque o corpo ainda está ajustando seus sinais de fome e saciedade, que são influenciados por hormônios como a grelina, o hormônio da fome. Mas não se preocupe, a grelina tende a diminuir com o tempo, e a fome começa a desaparecer à medida que seu corpo se adapta ao uso da gordura como fonte de energia. Resumindo, as primeiras horas do jejum são uma espécie de transição, onde o corpo esgota as reservas de energia rápida, glicogênio, e começa a ativar mecanismos incríveis para garantir que você continue funcionando perfeitamente. É como uma limpeza inicial, preparando o terreno para os benefícios mais profundos que virão com o prolongamento do jejum. Então, o que você acha? Só nas primeiras horas o corpo já demonstra uma capacidade incrível de adaptação. Mas isso é só o começo.
Vamos descobrir o que acontece quando esse processo avança ainda mais. A revolução que ocorre entre 16 e 36 horas de jejum. Se as primeiras horas do jejum são como uma preparação do corpo, as 16 a 36 horas representam uma verdadeira revolução interna, o momento em que a magia científica realmente acontece. Durante esse período, o corpo abandona completamente sua dependência da glicose como fonte primária de energia e mergulha em um estado metabólico mais eficiente, priorizando a gordura e os processos de regeneração celular. Fase 1. O auge da transição metabólica, 16 a 24 horas. A partir de 16 horas, o corpo começa a queimar gordura de forma mais agressiva. Esse é o ponto em que você entra no estado chamado cetose leve, onde a gordura armazenada nos adipócitos, células de gordura, é liberada em forma de ácidos graxos. Esses ácidos graxos são convertidos pelo fígado em corpos cetônicos, que passam a ser usados como combustível principal pelo cérebro, coração e músculos. O interessante é que essa mudança não só mantém o corpo funcionando, mas também oferece benefícios incríveis. Aumento do foco mental e clareza. O cérebro adora cetonas. Elas são uma fonte de energia mais limpa e eficiente do que a glicose, reduzindo a produção de radicais livres e inflamações no cérebro. Isso pode explicar por que muitas pessoas relatam sentir mais foco e energia ao jejuar. Queima acelerada de gordura. Com os níveis de insulina em queda e a lipólise em alta, o corpo começa a derreter suas reservas de gordura. Esse é um dos momentos mais eficazes para quem busca perder peso ou reduzir gordura corporal. Mas isso é só o começo. Entre 18 e 24 horas, ocorre um processo chamado autofagia, e aqui está a grande estrela dessa fase. Autofagia, a limpeza profunda do corpo. A autofagia, que literalmente significa autoconsumo, é o mecanismo natural do corpo para reciclar e renovar suas células. Imagine que suas células são como pequenas fábricas. Durante o jejum, elas entram em modo de manutenção, eliminando componentes defeituosos, proteínas danificadas e até células pré-cancerígenas. É como uma faxina biológica, onde o corpo se livra de tudo o que é inútil ou prejudicial. Estudos mostram que a autofagia desempenha um papel fundamental na prevenção de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson, além de ajudar a retardar o envelhecimento celular. Em outras palavras, entre 16 e 24 horas de jejum, seu corpo começa a se renovar por dentro, fortalecendo suas defesas naturais contra inflamações e danos. Fase 2. O pico da regeneração, 24 a 36 horas. Agora chegamos ao ponto mais fascinante do jejum prolongado. Após 24 horas sem consumir calorias, o corpo entra em um estado de alta eficiência metabólica. Não só a autofagia atinge seu pico, como também há um aumento significativo na produção do hormônio do crescimento, HGH. O hormônio do crescimento desempenha um papel essencial na preservação muscular, no reparo de tecidos e na queima de gordura. Durante esse período, seus níveis de HGH podem aumentar em até 300% em homens e 1.200% em mulheres, de acordo com alguns estudos. Isso é crucial para manter sua massa muscular enquanto o corpo queima gordura como fonte primária de energia. Outro ponto importante: seu sistema imunológico também recebe um reset completo. Pesquisas mostram que durante períodos de jejum prolongado, o corpo recicla células imunológicas antigas ou danificadas e estimula a produção de novas células-tronco para reforçar seu sistema de defesa. Isso significa que seu corpo literalmente renova sua capacidade de combater infecções e doenças. Benefícios adicionais entre 24 e 36 horas. Redução da inflamação. Durante o jejum, os níveis de citocinas pró-inflamatórias, responsáveis por inflamações no corpo, caem drasticamente. Isso ajuda a reduzir dores crônicas e melhora a saúde geral das articulações e dos tecidos. Sensibilidade à insulina. O corpo se torna extremamente eficiente em regular os níveis de glicose no sangue. Isso é especialmente benéfico para pessoas que estão em risco de desenvolver diabetes tipo 2. Reparação do DNA. Durante o jejum, as células entram em um estado de reparo genético, corrigindo mutações e danos no DNA. Como você se sente durante esse período? Embora os benefícios sejam muitos, algumas pessoas podem experimentar sintomas como fraqueza leve, tontura ou fome, especialmente se não estiverem acostumadas a jejuar.
Porém, à medida que o corpo se adapta à cetose e aos corpos cetônicos como fonte de energia, esses sintomas tendem a desaparecer. Muitas pessoas relatam um aumento de energia, clareza mental e até uma sensação de euforia. Por que essa fase é tão poderosa? O período entre 16 e 36 horas é como um botão de reset para o corpo. Ele não só começa a usar suas reservas de gordura de maneira eficiente, mas também ativa mecanismos de regeneração que são inacessíveis quando você está constantemente comendo. Isso explica por que muitas culturas e tradições religiosas incluem práticas de jejum. Mesmo sem os estudos científicos modernos, elas já reconheciam os benefícios profundos dessa prática. Agora que você sabe o que realmente acontece no seu corpo entre 16 e 36 horas de jejum, você entende por que muitos médicos e pesquisadores consideram essa prática uma ferramenta poderosa para a saúde. Mas por que será que tanta gente ainda desconhece esses benefícios? Continue assistindo, porque temos muito mais para revelar. Por que os médicos evitam falar sobre isso? Mas se o jejum tem tantos benefícios, por que será que essa prática ainda é tão pouco discutida? Aqui está o ponto-chave. A indústria da saúde é, antes de tudo, uma indústria. E como toda indústria, ela depende de lucros. Você já percebeu que muitas das recomendações alimentares que seguimos hoje são fortemente influenciadas por interesses comerciais? Empresas de alimentos processados e indústrias farmacêuticas têm muito a perder se mais pessoas adotarem práticas como o jejum. Jejum é algo que não pode ser vendido. Não há produtos, medicamentos ou suplementos que as empresas possam oferecer diretamente para algo que o seu corpo faz sozinho e de graça. E por isso, ele não recebe a atenção que merece. Quem não deve fazer o jejum de 36 horas? Mas atenção! Nem todo mundo deve fazer jejum de 36 horas, e é muito importante saber disso. Pessoas com condições médicas específicas, como diabetes, grávidas, lactantes ou quem sofre de distúrbios alimentares, devem evitar esse tipo de prática sem orientação profissional. E lembre-se, jejuar é seguro para a maioria das pessoas, mas sempre consulte um médico ou nutricionista antes de tentar algo assim. Como começar de forma segura? Se você está curioso para experimentar o jejum de 36 horas, comece devagar. Tente primeiro jejuar por 12 ou 16 horas, intercalando com períodos de alimentação saudável. Aumente o tempo gradualmente até atingir as 36 horas. Durante o jejum, beba bastante água para se manter hidratado e evite atividades físicas intensas. O jejum de 36 horas pode ser uma ferramenta poderosa para transformar sua saúde, mas é crucial fazer isso com responsabilidade e conhecimento. E agora queremos saber de você. Já experimentou jejuar por 36 horas? Quais foram os resultados? Ou ficou com alguma dúvida sobre o tema? Deixe nos comentários e compartilhe este vídeo com seus amigos que também podem se beneficiar dessas informações. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Temos muito mais conteúdo impactante vindo por aí, e você não vai querer perder. Até o próximo vídeo.